Olá! Nesta edição do programa Ciência Livre, vamos falar sobre as ações realizadas pelo Exército Brasileiro e como elas podem influenciar os jovens e o futuro do país. Vamos falar ainda sobre cidadania, patriotismo, saúde e ciência. O tema do programa é a relevância das Forças Armadas para a sociedade brasileira. Nosso entrevistado é o comandante militar do Sudeste, general de Exército João Camilo Pires de Campos. Vamos lá? Nessa 14ª edição do programa Ciência Livre, com muita honra de toda a nossa equipe, general João Camilo Pires Campos, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe e eu desejo ao senhor, general, um programa belíssimo e seja muito bem-vindo. E queria já perguntar para o senhor, a gente soube pelos jornais agora de uma missão muito bacana das Forças Armadas do Brasil no Haiti. Eu acredito que as Forças Armadas têm outras missões em outros lugares do mundo, no nosso país. E queria que o senhor falasse sobre isso, juntamente com que quando a gente escolheu convidar o senhor, general, a primeira coisa que a minha esposa falou foi: mais amor, o que é que as Forças Armadas têm a ver com ciência? Então, eu queria que o senhor colocasse. Inicialmente, doutor, eu é que digo obrigados nós, porque eu falo aqui em nome dos militares do Exército Brasileiro, nosso Exército, o Exército de Caxias, no estado de São Paulo. É muito bom estar com o senhor aqui. Ciência é conhecimento no nosso entendimento. E as Forças Armadas têm muito para oferecer nesse sentido. A colocação que o senhor fez sobre o Haiti, ela vem muito bem neste momento, porque ela vem ao encontro de um fato que está ocorrendo. Há 2 semanas eu embarquei a última parte da tropa brasileira que vai para o Haiti. Nós estaremos fazendo uma formatura de despedida no Haiti no dia 31 de agosto, de tal modo que em setembro começaremos a retirar a tropa do Haiti, depois de 26 contingentes, 13 anos, e em outubro, 15 de outubro, não teremos mais ninguém lá. Mas no Haiti fizemos grandes coisas, doutor. Nós tínhamos uma resolução da ONU que determinava que lá estivéssemos para contribuir com a estabilização política do Haiti. Fizemos isso grandemente. Houve alguma fase de operações de estabilização para combate à criminalidade, mas estamos deixando no Haiti, doutor, milhares de quilômetros restaurados, poços artesianos perfurados, pontes instaladas e saudades. O povo haitiano ama o povo brasileiro, que é o melhor soldado do mundo para missões de paz. Nós sabemos aplicar nos irmãos que estão, junto com os irmãos que estão no exterior, aquilo que eu chamo de sereno rigor. Ou seja, fizemos a nossa parte militar, o nosso braço forte esteve lá, mas graças a Deus, a nossa mão amiga esteve presente junto àquele povo. Muita coisa fizemos e, como disse, vamos deixar saudade. Ou seja, então ações cívicas e sociais, trabalhos humanitários. Há um fato curioso: logo na nossa chegada, quando a tropa americana ainda estava no Haiti, havia um incêndio em um mercado de Porto Príncipe. Vinha uma tropa americana num sentido e que tiraram as fotografias e foram embora. A tropa brasileira vinha em sentido contrário. Nós paramos, desembarcamos e acudimos. Somos brasileiros, doutor, com muito orgulho. General, 13 anos, quantas pessoas participaram nesses 13 anos?
próximo de 22 mil pessoas no Haiti. Foi a missão, a missão no exterior que mais enviamos pessoas, ela ocorreu na Segunda Guerra Mundial, foram 5 mil militares. No Haiti, próximo a 22 mil pessoas nesses 13 anos. Cada contingente, a cada 6 meses, em torno de 1.200, 1.300 pessoas estão lá, militares, homens e mulheres do Brasil estão lá combatendo. Há militares do Exército Brasileiro fortemente, grandemente, mas há militares da Marinha do Brasil e também da Força Aérea Brasileira. O Exército ele participa com um batalhão de infantaria de Força de Paz. Eu disse que eu embarquei aqui porque o último foi de São Paulo. Desses 26 contingentes, 7 foram de São Paulo. E um deles nos traz uma memória um pouco triste para todos nós, foi o 12º contingente, quando ocorreu aquele terremoto. E daquele 12º contingente, que era paulista, nós deixamos lá 18 paulistas, 18 brasileiros, que morreram naquele terremoto. General, e para o senhor, o que isso te deixou, essa missão brasileira lá? O que você tem de bonito para contar para a gente? O que ficou no senhor? O que o senhor aprendeu lá no Haiti? O que nós aprendemos lá, doutor, é aquilo que apregoamos na nossa vida aqui. Não há nenhuma razão na nossa existência se nós não conjugarmos o verbo servir, que Gabriela Mistral tão bem colocou no seu poema. Nós servimos a irmãos haitianos, doutor. E isso engrandece aquele que recebe, mas engrandece muito mais aquele que acode. Essa foi a grande lição e a grande contribuição do Brasil nesse atendimento a esses irmãos haitianos, pobres, sim, mas dignos e que têm muito reconhecimento com o nosso trabalho, com a nossa atividade naquele país irmão. General, me permite, eu vou invadir um pouco a sua vida íntima, mas é por uma boa causa. A mesma impressão que eu tive quando a gente teve a honra de trazer aqui o comandante da Marinha, né? E toda a minha vida, esses últimos anos, que eu tive oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas na aeronáutica, na Marinha, no Exército, o que mais chamou a minha atenção é essa maneira vibrante, patriótica, que o senhor e que as pessoas falam com o coração no peito. O hino do Exército, por exemplo, me sensibilizou muito. Muito bonito o hino do Exército, né? E eu queria saber do senhor, como é que aconteceu? O senhor sempre soube que ia seguir a carreira? Não. Foi uma felicíssima coincidência. Costumo dizer, doutor, que Deus não joga dados. Eu sou de uma pequena cidade do nosso interior de São Paulo, fui levado ao concurso da Escola Preparatória de Cadetes, a belíssima Escola Preparatória de Cadetes que existe em Campinas, aqui em São Paulo, que vale a pena todo mundo conhecer, que é o mais belo prédio do coronel espanhol que nós temos no Brasil. Houve um concurso em 69, e o meu professor de matemática, professor Fauzi Calil Canfur, lá em Montemor, na pequena Montemor, ele inscreveu 4 alunos. Doutor, eu nunca tinha visto um soldado fardado na minha vida. Fomos a esse concurso, os 4 foram aprovados. Nós não tínhamos a ideia que eram milhares e milhares de candidatos. Parabéns. Os 4 foram matriculados, 3 prosseguiram, dos 3, 2 estão na reserva, e daquela turma toda que prestou em 69, há 48 anos atrás, somente eu hoje estou na ativa. Mas muito bem, eu fui ao encontro do meu destino, doutor, e fui aprendendo com o tempo que profissão, e todas as profissões são fantásticas, desde que as pessoas as entendam assim e vibrem com elas. Profissão vem de um verbo latino chamado professar, que quer dizer fazer com fé. Aprendi a amar essa profissão e descobri com os anos que eu também tinha ido ao encontro da minha vocação. Vocação, vocare, chamamento. A profissão está no nosso coração, antes nós não sabíamos disso, e agradeço muitíssimo a Deus
por Ele ter me proporcionado essa tremenda alegria. Trabalhar com aquilo que a gente ama, fazendo aquilo que gosta, com pessoas que somam a cada dia e contribuindo para o Brasil. Eu tenho 48 anos de serviço, quantos jovens já passaram por mim? Muitos milhares? Nós estávamos, general, antes de começar o programa, falando que hoje a gente ia caprichar mais, né? Então, sem querer, acabei falando uma coisa muito justa, porque receber o senhor aqui, um homem muito especial, sinto o senhor como um homem muito especial, pelo pouco que a gente conversou. Então é muita honra da gente receber o senhor e falando tão bonito. E, general, esse patriotismo, esse amor, sobretudo a fé, como o senhor bem disse, trabalhar com fé, trabalhar com amor, né? Então, o nosso país, o senhor não acha que tudo isso que eu tive essa oportunidade de conhecer na minha vida, Antártica, o projeto Antártica, o senhor não acha que o brasileiro poderia saber mais? E não pode ser uma fonte de estímulo ao patriotismo que hoje ele não existe em tantos lugares do nosso país? Eu adoraria. Veja que esse entendimento de pátria exige de cada um de nós muita reflexão e nós brasileiros precisamos parar para refletir sobre isso, porque que país abençoado é esse nosso Brasil. Somos maravilhosos, um povo maravilhoso, um povo decorrente de uma miscigenação fantástica, acolhido por Deus nesse que eu chamo que é o coração do mundo, onde nós temos climas fantásticos, podemos produzir o ano todo milhares e milhares de quilômetros de litoral, milhares e milhares de quilômetros de fronteira interna, com um potencial hídrico, mineral fantástico. Cabe-nos, dentro desse sentimento de nação brasileira, associar a importância do nosso território e somando os dois, e somando essa fé que temos em Deus que nos abençoa, assimilarmos no nosso íntimo a vibração pela nossa pátria. Pela nossa pátria. Como eu gostaria que, dentro das suas amadas, cultivamos e fazemos isso diariamente. Eu gostaria que as nossas escolas voltassem a passar para os nossos alunos esse sentimento de brasilidade, de amor a esse país fantástico, maravilhoso. Isso é fundamental para que nós nos entendamos como seres humanos brasileiros e com muitas condições de ser ainda referências mundiais. O senhor teve, desculpa, general, interrompê-lo, o senhor teve aula, eu me lembro de ter tido aula de educação cívica na escola, no Rio Branco. Perfeitamente. Colégio Rio Branco, né? A educação moral e cívica. Que fantástico. Que fantástico. E o senhor me falou que o senhor coordenava a área de estudos. Eu até maio, até 4 de maio desse ano, eu era o chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro. Ele é um departamento que fica no Rio de Janeiro, mas que engloba 122 escolas e 47 mil pessoas. Foi uma experiência fantástica, porque é um departamento que trata desde a 6ª série dos colégios militares, do Sistema Colégio Militar do Brasil, que tem 13 mil alunos, até o nosso pós-doutorado na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, passando pelas especializações, pelas extensões e particularmente pela formação dos nossos oficiais e sargentos. Eu tenho a convicção que eu exerci uma das funções mais espetaculares do Exército Brasileiro. Quando o senhor encontra nos colégios militares aqueles alunos com esse sentimento que acabamos de falar, de brasilidade, de amor à pátria, de amor ao colégio, doutor. Certo? Quando eu vi alunas do Colégio Militar do Rio de Janeiro escrevendo um livro pelo WhatsApp, um livro onde a raiz do livro é o bem vence o mal. E o que é o mal? O mal é tudo aquilo que atenta contra os valores da cidadania. Quando o senhor vê alunas de 15 anos, 16 anos escrevendo isso, doutor, ganhamos a guerra. Ganhamos a guerra. Os nossos são alunos que nos dão esperança
de um Brasil fantástico, de um Brasil cada vez melhor. O sistema de educação e cultura do Exército Brasileiro, ele é perfeito, ele é copiado e ele é modelar. Ou seja, nós trabalhamos dentro do ensino por competências, nós trabalhamos algo que se fala hoje, associando as disciplinas para resolver uma questão. Ele é extremamente seletivo e valoriza muito a meritocracia, ou seja, é um aspecto que o cidadão ele entra no sistema e ele irá construir o seu sucesso e o seu futuro. Isso é muito bom, isso é muito bom, não depende de mais ninguém a não ser dele. Isso é fantástico. General, o senhor sabe que eu sou médico, não é? E eu queria perguntar... Um admirado médico. Obrigado, general. E sobre a medicina dentro do Exército, existe um atendimento que o senhor considera muito bom? Nós tratamos a saúde dentro do Exército sob várias óticas. No aspecto da medicina preventiva, até da medicina curativa, nós temos 62 estabelecimentos hospitalares. Isso é uma parte importante, porque são 600 mil pessoas, falando sempre em âmbito de Brasil. E é um sistema de saúde competente e muito bom, aonde nós contribuímos 3% do meu vencimento, eu recolho para o sistema de saúde. E nos atendimentos que têm custo, despesa, nós sempre arcamos com 20%. Ou seja, isso permite que o sistema seja oxigenado a cada ano com um recurso que não é orçamentário. Mas também importante, paralelo a ele, doutor, o Exército tem, no Departamento de Educação e Cultura, aquele que eu chefiava, um centro de capacitação física do Exército. Ou seja, a educação física no Brasil nasceu na força pública aqui do Estado de São Paulo, mas ela nasceu fortemente na Escola de Educação Física do Exército Brasileiro, em 1922, no Rio de Janeiro. Gerou campeão olímpico? Gerou campeões olímpicos. Guilherme Paraense, e assim tantos outros, João do Pulo. E esse sistema que desde 1922 funciona no Rio de Janeiro, daqui a pouco faremos 100 anos, ele fica na Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro, e lá nós temos um instituto de pesquisa e capacitação física, onde nós avaliamos técnicas, ciência, conhecimento, em função de que não só a validação, não só a verificação do resultado dos testes de avaliação física, mas os exercícios em si sejam colocados cientificamente para os nossos jovens, dentro das faixas etárias, e hoje para as meninas que neste ano entraram pela primeira vez no Exército Brasileiro na linha bélica, que estão aqui em Campinas. Então eu entendo que o sistema de saúde do Exército envolve a orientação técnica, a orientação da alimentação, a orientação do treinamento físico, dentro das faixas etárias e também depois, para aqueles que precisam do sistema de saúde, um sistema de saúde competente, digno, muito digno, e que como ele não consegue ter a resolubilidade absoluta, ele necessita ser complementado pelas entidades civis, que são conveniados, que nos ajudam enormemente. Então, posso afirmar ao senhor que o Exército Brasileiro ele tem um sistema muito bom e que atende a família militar com muita dignidade. General, e pensando nos jovens, que o senhor poderia deixar para nós, para os jovens, nossos filhos, general, não é? E futuros netos, né? Eu já sou avô para o meu neto. Que mensagem, o senhor estava falando de uma mensagem muito otimista, né, desse amor ao patriotismo. O senhor gostaria de falar uma mensagem o que poderia ser de mais otimista que o senhor gostaria de deixar? Eu gostaria muito que os nossos jovens não perdessem a crença no Brasil. Que eles entendessem que o Brasil será aquilo que eles construírem do Brasil. Eu gostaria muito que os nossos jovens fossem menos individualistas e pensassem um pouco mais no coletivo. Eu percebo hoje, nas próprias escolas militares,
tendência à individualidade ante o coletivo. Então eu gostaria muito que eles entendessem que não há caminho para o sucesso que não passe pelo suor, pelo trabalho e pelo estudo. Que eles validassem cada vez mais e valorizassem cada vez mais as famílias que têm, os amigos que compõem suas vidas, as lembranças que carregam, e entendessem que eles são o futuro do Brasil. Eu creio, acredito e peço a Deus que os abençoe lindamente, porque o Brasil será gigante com eles. General, o senhor deixou uma mensagem tão bonita para os nossos jovens, e agora eu queria saber se o senhor gostaria de falar alguma coisa na mesma altura para as pessoas que trabalham com o senhor, nas pessoas em que o senhor formou, participou da formação. O que o senhor tem num momento difícil do nosso país? O que de mais coração, de Brasil, de brasileiro, o senhor tem para falar para os seus colegas? Inicio levando um pouco da mensagem que eu deixei aos jovens, para que o nosso pessoal acreditassem no Brasil, acreditassem no Exército Brasileiro, um exército vitorioso, um exército com muitas histórias, que é construído pela história, e que o nosso pessoal mantivesse, professor, o entusiasmo, a vibração e a coesão. Um público, um grupo coeso, é um grupo que vai longe, que ele acredita nos seus chefes como nosso próprio compromisso, ele respeita o seu subordinado e ele realiza a sua missão com um carinho, um profissionalismo fantástico. Então, que eles continuassem sendo aquilo que sempre foram, unidos, perseverantes, camaradas, leais, patriotas, como a gente sempre tem a convicção que são. Muito bacana, general. E o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final, né, em relação ao nosso futuro, né? O que nós sabemos que nosso país ainda tem muita desigualdade de distribuição de renda, né, general? E a gente, como brasileiro, eu sou muito patriota, general, me considero brasileiríssimo. Parabéns. Brasileiro, orgulho de ser brasileiro. E o senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de marcar? Eu gostaria imensamente eu peço muito isso a Deus, doutor, que cada brasileiro consiga colocar como ingrediente no eixo da sua vida o culto à ética, que é a ciência da conduta, das pequenas ações, as pequenas grandes ações e as grandes ações, de indivíduos a coletividades. Que nós pudéssemos cada vez mais, dentro dessa ética, dessa ciência da conduta, compreendermos os nossos direitos, brigarmos por eles, mas, acima de tudo, cultuarmos os nossos deveres. General, eu acho que esqueci de perguntar uma coisa para o senhor. Como o nosso programa tem sempre um cunho científico, existe um departamento científico nas Forças Armadas? Cada força tem o seu departamento, ou seja, no Exército há um departamento de ciência e tecnologia e inovação que trata dos nossos materiais, do ciclo de vida dos nossos materiais. Então, hoje podemos afirmar que o Brasil é um dos 5 países do mundo que produz um radar, feito por militares, engenheiros e por civis. Então podemos afirmar que nas novas tecnologias desse departamento, no caso do Exército, monitoramento de fronteira, defesa cibernética, há um departamento que trata disso. De maneira similar, a aeronáutica tem um departamento que trata de ciência e tecnologia, logicamente envolvidos com o projeto FX, com o projeto do avião de transporte pesado, o KC-390, e a Marinha com o submarino nuclear. Mas não para por aí, não para por aí. Veja que quando eu falei em medicina, nós formamos residentes médicos
dentro do sistema do Exército. Nós temos, dentro da educação e cultura, nós temos o Centro de Estudos de Pessoal que trabalha toda a área da psicologia militar, nas avaliações e na busca de conhecimento que vá ao encontro das nossas necessidades. Ou seja, então, e no sistema de educação e cultura, a partir já da nossa formação, nós temos trabalhos de conclusão do curso, até dissertações e teses, ou seja, o Exército Brasileiro todo, o seu Exército, é um exército que busca o conhecimento. Isso é grandioso para todos nós brasileiros. General, o senhor me permite, eu vou repetir algumas palavras que fiquem marcadas nessa 14ª edição. Meritocracia, ética, patriotismo, amor ao nosso país. Então, são palavras muito fortes, né? E que o nosso país é realmente maravilhoso e muitas pessoas, eu acho que todas as pessoas que acreditam em Deus e que não são ateus, devem saber o seguinte, que a gente fica pensando, general, que o paraíso é lá no céu, mas talvez Deus queira a nossa participação para fazer do paraíso a nossa terra, general. E é como pessoas como o senhor que esse paraíso fica mais fácil de a gente visualizar. Em nome do programa Ciência Livre, eu tive a honra de entrevistar o general João Camilo Pires Campos. Muito obrigado, general. Obrigado eu, professor. Muito obrigado. Parabéns. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!